No decorrer desse curso, vamos utilizar muito a ideia Eclipse. Ela traz grandes ganhos de produtividade na sua vida profissional. E por esse motivo, dedico essa aula aos atalhos do Eclipse. Algumas teclas de atalho permitem a você realizar operações de forma muito mais rápida do que o convencional. Então, segurando as teclas Ctrl mais o botão 1, você vai habilitar uma tela de sugestões de correção de erros. A tecla Ctrl, junto com a tecla Space, ou espaço, vai abrir uma janela para completar códigos que você esteja criando na sua classe. A tecla Ctrl mais Shift mais a letra F vai formatar o seu código de acordo com as normas de formatação Java. E a tecla Ctrl mais a tecla O vai abrir uma tela rápida de navegação dentro da sua classe. Então vamos ver cada uma dessas teclas de atalho e algumas outras nessa aula. Para isso, nós vamos criar uma classe chamada Atalhos Eclipse. Não crie nada dentro dessa classe. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é com relação à renomeação. Então, para você renomear uma classe e o arquivo Java onde ela foi criado, você seleciona o nome da classe, clica com o botão direito do mouse sobre essa classe, acessa a opção Refactory e a opção Rename. E aqui você já pode alterar o nome da classe. Então, vou colocar aqui Atalho Eclipse. Então, ele vai alterar o nome da classe e o nome do arquivo fonte onde essa classe está incluída. Essa alteração de nome serve para classes, para métodos e para atributos dentro dos seus códigos-fontes. E o Eclipse ele vai corrigir todas as referências em todos os lugares que aquela classe, aquele método ou aquele atributo aparecer, onde ele estiver sendo utilizado. Uma outra tecla de atalho, que a gente já viu, é a tecla de atalho Ctrl espaço, para completar códigos. Vamos ver ela sendo utilizada aqui. Por exemplo, eu quero criar um novo construtor para essa classe. Então, basta segurar a tecla Ctrl e espaço em qualquer lugar dentro da classe e ele vai abrir para você uma janela de sugestões para completar esse seu código. Você não digitou absolutamente nada e ele já está sugerindo aqui a criação do método construtor. Então, basta clicar 2 vezes aqui e ele gera automaticamente o método construtor para você. Você também pode utilizar o Ctrl espaço para criar o método main, que a gente vem utilizando muito em todas as nossas classes. Para criar o método main, você simplesmente escreve a palavra main e segura as teclas Ctrl e espaço. E ele vai sugerir para você a criação do método main, gerando esse método automaticamente para você. Agora vamos ver o atalho para importação automática de bibliotecas. Quando você está usando uma classe que não está dentro do pacote JavaLang, então você precisa importar essas classes. O Eclipse pode cuidar disso para você. Você pode importar a classe que você vai utilizar clicando sobre uma lâmpada que aparece no canto esquerdo do seu editor Java quando você está utilizando uma classe nova. Então, por exemplo, vou colocar aqui New Scanner. E dentro de New Scanner, vou colocar aqui um System In. Então, isso aqui você já utilizou. Agora, perceba que nós não importamos
essa classe ainda. Você pode fazer essa importação ou clicando nessa lâmpada que aparece no canto esquerdo do seu editor, e ele vai abrir aqui as opções que você tem. Então, você pode importar a classe Java Util Scanner, ou, melhor ainda, você pode segurar as teclas Ctrl, Shift e O. Se você fizer isso, eu vou fazer isso aqui agora, Ctrl, Shift, O, ele importa automaticamente todas as classes que você estiver precisando dentro do seu código. Eu vou utilizar muito esse recurso durante todo o curso de Java. Não se assuste quando as classes parecerem ter sido importadas magicamente. Isso simplesmente significa, tá, que eu estou segurando as teclas Ctrl, Shift, O, e aí as novas classes que eu estou utilizando estão sendo importadas automaticamente. Então, lembre-se sempre desse atalho, tá? Ctrl, eu vou até colocar aqui, Ctrl, Shift, O, importação automática. Vou utilizar muito isso durante o curso. Então vamos agora aqui. Criei um objeto scanner, vou chamar ele aqui de leitor. Agora, outro maravilhoso atalho que nós temos no Eclipse é o autocomplete, tá? Que é a capacidade que ele tem de completar automaticamente um trecho de código para a gente. Então, por exemplo, se nós começarmos a executar um determinado comando e segurarmos a tecla Ctrl espaço, ele vai completar o código para a gente. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa nossa variável leitor e eu vou escrever apenas LE e vou pressionar aqui Ctrl espaço. Ele automaticamente vai trazer para mim as sugestões que eu tenho aqui para completar o meu código. Uma dessas opções é exatamente a palavra leitor. Vamos continuar aqui com esse exemplo. Agora eu vou escrever ponto next. E ele está trazendo para mim aqui tudo que eu posso fazer que comece com esse código. Então, eu tenho aqui um next line. Vou clicar 2 vezes e ele completa para mim. Esse recurso eu também vou utilizar muito durante o curso. E você provavelmente vai utilizar muito quando estiver trabalhando profissionalmente como programador Java. Agora, durante o curso, nós vamos usar o autocomplete para percorrer os elementos de um array. Tá? Então, depois de criar um array, logo abaixo, a gente pode escrever a palavra for, seguido do Ctrl espaço, e ele vai autocompletar o for para a gente. Vamos ver? Vou criar aqui um array de inteiros, com os números 1, 2, 3, 4. E agora eu quero percorrer os elementos desse array. Então, você escreve for, segura Ctrl espaço, e ele vai trazer as sugestões que você tem aqui para completar esse código. Eu vou escolher essa primeira opção, Iterate over Array. E ele já constrói o nosso for aqui dentro de forma automática para a gente. Eu também vou utilizar esse recurso para percorrer listas. Então, vou criar aqui um array list de strings. Vou utilizar a tecla de atalho Ctrl Shift O para ele importar essa classe ArrayList. E aí ele já importou aqui para mim, tá? De forma automática. E agora eu quero percorrer todos os elementos dessa lista. Então, for,
Ctrl espaço, e nós temos aqui uma opção, for each, iterate, over array ou iterable. Então, eu vou escolher essa opção, e aí ele vai iterar, né, vai percorrer todos os elementos da minha lista. Agora aqui nós temos um probleminha que ele está apresentando aqui do lado. Se eu clicar nessa janela, nesse ícone de uma lâmpada, ele vai trazer as sugestões de correção de erro. Eu posso fazer isso ou clicando aqui, ou clicando a tecla Ctrl seguido do número 1. Se eu fizer isso, ele também vai trazer aqui a sugestão de correções de bug, correções de erro. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, essa sugestão. E aí ele corrigiu o erro para a gente, né? Nós não temos mais erro aqui no nosso for. Agora vamos ver outro recurso que a gente poderia já estar utilizando, né? Aliás, se a gente estivesse utilizando a IDE Eclipse antes, que é exatamente o comando systemoutprintln. Nós estamos sempre utilizando esse comando, né, para imprimir informações na tela do sistema. Então, você também pode gerar essa chamada simplesmente escrevendo sysout. Se você escrever sysout e segurar a tecla Ctrl espaço, ele automaticamente cria essa chamada para você, né, do systemoutprintln. Outros dois atalhos interessantes. Ctrl Shift F. O Ctrl Shift F, ele formata o seu código-fonte de acordo com as convenções de Java que você já aprendeu. Então, se eu segurar aqui Ctrl Shift F, ele vai formatar o nosso código de acordo com as normas, né, de formatação da SAM. E nós temos ainda um último atalho, né, que é o atalho Ctrl O. Esse atalho ele exibe aqui para a gente uma navegação rápida nos elementos dessa classe. Então, aqui nessa classe nós temos o método atalho Eclipse, né, o construtor atalho Eclipse e o método main. Então, eu posso clicar aqui e ele me leva até aquele ponto da classe rapidamente. Então, essas são as teclas de atalho do Eclipse. Use e abuse dessas teclas de atalho. Eu vou utilizar muito durante o curso. Tá? Se você achar que alguma coisa mágica está acontecendo, é porque provavelmente eu estou utilizando alguma tecla de atalho que eu ensinei nessa aula. Tá? Então, lembre-se desses atalhos e até a próxima aula. Grande abraço!